podcasters! Estamos de volta e melhor do que antes. Hoje eu tenho um convidado incrível chamado André Francis. Ele é fundador da Império Leão Branco e vamos falar sobre como funcionam as estratégias de marketing digital, tendências até mesmo já para 2026, afinal já estamos no final de 2025 e muito mais que é importante você saber se tem empresa ou se não tem. É importante a gente estar sempre antenados com o que vem acontecendo na atualidade no Brasil e fora dele também. André Francis, ele tem um grande aprendizado que vai falar tudo isso. Eu não vou dar muito spoiler, você tem que assistir para saber o tanto de aprendizado que ele vai falar. É no meio corporativo e também pessoal. Então, fiquem ligados, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para não perder nenhum episódio. Tudo bem, André? Como você está? Tudo ótimo, Fabi. Um prazer estar aqui. Maravilha. Você tá nervoso? Tá bem? Tá tranquilo? Estou neutro. Quero saber como que foi a sua intenção ao criar a sua empresa. Bom, a minha intenção quando eu criei a empresa, ela foi uma coisa que aconteceu por acidente, de certa forma. Eu sempre estudei o digital há muito tempo. E a primeira vez que eu li um livro, que eu gosto muito de citar essa história, que era Os Segredos de uma Mente Milionária, eu parei e analisei a primeira vez o termo toque de Midas. Até o dia que eu li esse livro, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse toque de Midas. E o toque de Midas é deixar as coisas se tornarem ouro. Ou seja, todo aquele toque que você coloca nas coisas se tornarem prósperos. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu pensei como eu gostaria de ter essa habilidade. E eu já estava estudando digital. Quando eu estudei o digital, eu comecei a ver que o toque de Midas era o tráfego pago. Você entender uma estratégia de tráfego pago, como fazer ela funcionar exatamente, era o toque de Midas do digital. Então, através disso, eu criei a minha empresa, querendo ser esse toque de Midas em cada empresa e em cada trabalhador que eu toco também. E você queria transformar com o seu trabalho, além do mercado, as pessoas e a si mesmo. Você pode dar um exemplo melhor? Você falou, né, que esse impacto do livro, a ponto de você criar a empresa e transformou isso em algo real, né? Porque é o que você disse, você queria trazer isso para a sua vida, para o mercado e trouxe para o seu trabalho, para a sua empresa. E como que você transfere isso para as pessoas que estão ali envolvidas na sua empresa e para si mesmo? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando da alma de uma pessoa. Toda empresa ela é alma de uma pessoa. Então, nasce no campo das ideias, no campo mental, até que a gente consegue materializar esse campo dentro da vida. Então, quando a gente trabalha com uma empresa, a gente tem que entender que a gente está trabalhando com uma alma. Essa alma, ela quer se expressar da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa em impactar uma empresa, a gente precisa trazer essa alma à tona. Então, quando a gente fala de marketing, no fundo, a gente está extraindo o que aquela pessoa tem de melhor. E extraindo isso, a gente repassa para o mundo. O marketing ele é um conjunto de estratégias que vão levar a gente a um resultado. Então, sempre que eu encontro uma empresa que vai contratar os nossos serviços, eu começo a me conectar com a alma que está me contratando, para que a partir disso eu consiga extrair o que aquela alma realmente quer passar com o serviço dela. Daí que eu fundei a ideia de marketing consciência, que é um marketing onde a gente tem a consciência da alma em cada empresa. E a gente extrai isso e reverbera no mundo com as estratégias de marketing que a gente utiliza. E como foi sua primeira reunião? A minha primeira reunião com o cliente? Isso. A minha primeira reunião com o cliente foi um pouco desafiadora, porque eu sempre fui uma pessoa que já negociava, né? Então eu sempre tive o trabalho de ser um vendedor. Eu já gerenciei lojas antes de ter a minha empresa. E eu sempre fui aquela pessoa que trazia à tona o conhecimento da venda e sabia muito bem negociar. Só que quando eu comecei a negociar o que realmente era meu, realmente uma empresa que veio de fruto do meu trabalho, do meu esforço de ser um co-criador,
eu comecei a trabalhar isso de uma maneira mais fluida. Então, uma coisa é eu negociar um produto, uma coisa é eu negociar a minha ideia. Trazer essa ideia fundamentada em coisas que vêm do meu interior é muito mais fácil, ainda mais quando você puxa um propósito. Sim. E quando você percebeu que empreender com consciência sem perder o resultado? Quando a gente fala do marketing, principalmente o marketing digital, a primeira coisa que a gente pensa é nos gurus da internet. Então, aquelas promessas milagrosas, todo mundo pode ficar milionário do dia para a noite. E realmente pode, mas existe todo um processo que poucas pessoas enxergam para que aquilo aconteça. Então, por que eu quero trazer o marketing com consciência? Porque quando a gente pega uma empresa, a gente também está falando dos sonhos das pessoas. Então, todo mundo tem o sonho de prosperar. Prosperar é crescer. Então, todo mundo quer crescer de alguma forma. Só que quando a gente pega um mercado que faz falsas promessas e coloca na mente das pessoas que tudo é muito fácil alcançável, a gente tem um grande problema. Então, a gente tem um mercado que está mal educado. Então, a primeira mentalidade das pessoas que chegam é acreditar que as coisas vão ser do dia para a noite. Então, a primeira coisa que eu tenho como uma pessoa que trabalha dentro dessa área é desmistificar aquela ideia e explicar como que é um processo de marketing para que ele realmente aconteça. Porque, por exemplo, aqui, cada palavra minha vai gerar uma ideia e uma imagem da pessoa que eu sou. O marketing é exatamente isso. Cada palavra, cada forma que é expressada dentro do digital vai trazer uma camada de consciência para quem assiste e para quem enxerga aquilo que está sendo expressado. Então, como a gente entende que o marketing, no fundo, está trabalhando camadas de consciência e camadas de comunicação com cada tipo de pessoa, a gente começa um trabalho de entender o que aquela empresa realmente quer transmitir com o trabalho dela e como a gente vai comunicar isso para um determinado público. Certo. O público que aquela empresa vai atingir é o que tem ressonância com o trabalho dela. Então, não adianta, por exemplo, ser um veterinário e querer falar com quem não tem pet, quem não tem amor com pet. Eu vou me comunicar com um mercado ilusório ali, porque eu estou me comunicando com o público errado. Eu preciso atrair, através da minha comunicação, pessoas que têm ressonância com a minha ideologia, com a minha ideia e com os meus valores. Através disso, eu consigo trabalhar uma camada de consciência com o marketing que eu realizo. Isso é muito importante que você fala, principalmente hoje em dia, na era da tecnologia, da internet que estamos vivendo e avançando cada dia mais. E por que que eu acredito que é tão importante? Hoje em dia, as pessoas, elas querem ter resultado, muitas delas, não falo todas, a qualquer custo. E isso eu não falo de pessoa física apenas, mas jurídica também, as empresas. E aí, quando a gente fala de marketing, eles mesmos, às vezes, criam uma imagem para a empresa para gerar mais likes do que resultados. Você pode explicar melhor como funciona isso? Um exemplo claro disso é os cursos, que muitas vezes as pessoas vendem. Não, é um curso milagroso e não sei o quê, você vai ficar milionário com esse curso, compre agora. E se você não comprar agora, vai aumentar. O meu curso está custando R$ 200 e vai aumentar para 500. Ou é R$ 1.000 e vai aumentar para 5.000 se você não comprar agora. Isso é uma estratégia que funciona, porque gera aquela situação, nossa, eu preciso comprar agora, e às vezes nem custa nem R$ 1.000. Não tô desmerecendo o trabalho das pessoas, mas tem pessoas que agem de má fé porque sabe que isso gera resultado através do marketing. Qual que é a sua experiência para nos explicar um pouco sobre isso? Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando, por exemplo, de promessas, e a gente também está lidando com valores, a gente está falando com crenças, né? Então, por exemplo, existe a crença do que é caro e do que é barato. Tudo vai depender do tipo de pessoa que eu estou me comunicando. Então, a primeira ideia é que a gente precisa vender um produto com preço justo para um público justo. Isso seria um marketing consciente. Ou seja, uma pessoa detém R$ 1.000 e ela está disposta a usar esses R$ 1.000 por um conhecimento. Se o conhecimento é valioso, a troca é equivalente. Sim. Qual que é o maior problema hoje?
é que a gente vive um mercado, isso não é de hoje, na verdade, né? Isso é de muito tempo. A gente vive um mercado que quer vender a todo custo. E isso gera grandes problemas, porque eles começam a estudar gatilhos mentais que vão ser introduzidos dentro de uma oferta e que vai, muitas vezes, acabar atrapalhando a administração financeira de uma família. Então, pense o seguinte, quando eu coloco uma oferta, eu tendo a criar uma promessa para reforçar aquela ideia positiva que é a minha oferta. Só que quando eu uso um gatilho negativo, por exemplo, eu faço com que aquela pessoa que não adquire aquela oferta se sinta mal. Isso é um gatilho negativo. Eu crio um padrão de escassez onde quem não tem aquele produto é um miserável por não ter aquele produto. Isso gera nas pessoas um impacto totalmente negativo, porque tem pessoas que acreditam que não são capazes. E aí o mercado dos coaches faz o quê? Eles vendem como se o problema fosse você. E acabam tirando valores de pessoas que nem têm como investir. É claro que, quando a gente fala de investimento, a pessoa precisa ter quantias financeiras para poder investir. Então, por exemplo, um cliente chega para mim, eu estou precisando de dinheiro. Eu falo para ele, então vá fazer. Porque não tem como você investir sem dinheiro. Você precisa primeiro gerar esse capital, gerar esse valor de investimento para você poder realmente manter o investimento. E aí que entra naquela camada novamente, de que não é do dia para a noite. Então, qualquer pessoa que vai investir, seja em tráfego ou seja em outras estruturas de marketing, ela precisa ter a consciência de que não é rápido. É um processo que vai ser construído. E esse processo vai ser construído da melhor forma se você tiver a consistência para fazê-lo. Então, vamos pegar mais um exemplo. A gente está pegando o exemplo, por exemplo, dos vendedores de curso. Os vendedores de curso, eles têm também a inteligência de fazer o quê? Eles criam ofertas onde a oferta menor, ela sempre vai parecer barata. Isso é uma técnica. Então, por exemplo, a minha mentoria é R$6.000, mas eu vendo um serviço de 1.000. Quando eu coloco o meu serviço de 1.000 perto da minha mentoria de R$6.000, o serviço de 1.000 se torna barato, porque eu coloquei um valor muito acima do que é o meu ticket médio. Então, isso é uma estratégia que é utilizada até hoje. E ela sempre vai ser utilizada. Você colocar algo com maior valor perto de algo que tem um pouco menos de valor, para que as pessoas olhem aquilo e falem, aquilo está barato. Isso é uma estratégia. Isso não é errado se você realmente tem um produto que agrega um valor maior. O problema é quando o seu produto ele não agrega esse valor, né? Então, por exemplo, tem muita agência de marketing hoje vendendo um serviço muito caro e entregando o mínimo. E aí você vai fazer uma mentoria de marketing, sabe o que eles te falam? Você não precisa entregar mais, você só precisa cobrar mais. E agora me explica qual a lógica disso. Eu entrego menos e cobro mais. É isso que está sendo ensinado no mercado digital hoje. Então você pega pessoas que falam, você só precisa cobrar mais caro. Mas a entrega que é realmente o que tem que ser feito para que o resultado chegue, não está sendo feito. Então a gente tem aquele marketing de ostentação, eu estou aqui na minha BMW, mas afinal, como que eu conquistei essa BMW? A gente nem sabe se a BMW é da pessoa, ela alugou às vezes. Então a gente precisa começar a olhar as camadas de consciência dos mentores. Por que olhar as camadas de consciência dos mentores? Porque você só sabe se a pessoa entrega realmente algo de valor, se a pessoa tem valor, se a pessoa tem uma consciência mais elevada. E quando eu falo isso, não é menosprezando quem não tem essa consciência, mas é trazendo a consciência de que as pessoas que trabalham com morais e éticas, valores bem definidos, geralmente elas têm a responsabilidade ética de realmente entregar um trabalho. Diferente de quem não tem essa responsabilidade ética. Você já atendeu algum cliente que não tinha essa responsabilidade ética e você recusou o trabalho? Nossa, muito. Pode dar um exemplo? Um que mais marcou a sua vida? O que acontece? Isso foi a minha virada de chave, na verdade. Aprender que nem todo cliente é para minha empresa. Então, o que acontece? Em uma comunicação, em uma reunião, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um filtro se aquele cliente ele é qualificado para trabalhar com a minha empresa. Por quê? Assim eu evito duas frustrações, a minha e a dele.
Porque se eu não posso entregar o que aquela pessoa quer, não adianta eu fazer negócios com ela. E se ela não pode ser qualificada no nível que eu quero, também não adianta eu fazer negócios com ela. Então, muito cliente chega para mim hoje com a ideia de que quero investir pouco e ter muito resultado. Isso é ilógico. Outra coisa ilógica que a gente vai pegar no mercado digital. Tem muita agência cobrando R$ 3.000 mensais e cobrando tráfego, tipo, você pode investir R$ 500. E olha como isso é desproporcional. O seu investimento em publicidade, que é o que vai te gerar resultado, é o que tem que ser maior. E o que você vai investir na agência que vai administrar aquele valor tem que ser menor do que o que você está investindo. Ou pelo menos meio a meio, dependendo do seu potencial de investimento. Então, o que a gente encontra como incongruente hoje no mercado? Empresas cobrando muito mais pelo serviço e muito menos pela publicidade. Então, o resultado, ele acaba não sendo alcançado e você acaba se frustrando com o marketing digital. Então, 80% hoje dos leads que chegam para mim estão frustrados. Muita promessa, pouco resultado e pouco entendimento de como ter esse resultado. Isso é um fato, porque eu já passei por isso também. E o que mais te move hoje? Crescer ou causar impacto? Eu acredito muito que é uma via de mão dupla. Por quê? O que alimenta todas as pessoas é um propósito. Então, o propósito de alma é o que alimenta todos os seres humanos. Então, o trabalhador, ele trabalha mais pelo propósito de servir a sua família, servir a sua casa. Então, a gente tem esse impacto de querer crescer por conta do nosso propósito. Então, eu vejo hoje o seguinte, eu quero muito causar um impacto positivo para que isso me gere crescimento. Então, pensa o seguinte, se eu pego um resultado que não está bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como transformar esse resultado em algo positivo. Então, eu preciso entender as camadas do que está gerando aquele erro para que eu possa, de certa forma, ali gerar um resultado mais positivo. Então, eu sei que o resultado que eu vou ter, ele impacta no resultado que eu vou gerar. Então, hoje, o que mais me deixa feliz? Ter clientes com resultado. Então, eu quero crescer essa gama de ecossistema onde os clientes têm resultado. É isso que eu vejo como uma empresa próspera. Um ecossistema inteiro que dá resultado, que dá fruto. E para isso, também não posso aceitar qualquer pessoa dentro do meu ecossistema. Então, é ter essa visão de que eu preciso ter ressonância com pessoas que vão gerar frutos também. Sim, com certeza. E eu queria saber o que seria para você usar a intuição para basear em dados. O que seria essa intuição? Para a gente falar disso, eu acredito que a gente precisa colocar a intuição dentro de um campo de entendimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de camadas da consciência, a gente tem 3. A gente tem o instinto, que é o instinto animal mesmo, que cada ser humano carrega. Quando a gente entende isso, a gente entende que na natureza, o animal ele só quer sobreviver. É instinto de sobrevivência. E uma empresa, quando ela começa, ela vive isso. Ela está no estado de sobrevivência inicialmente. Depois desse estágio de instinto, a gente tem o intelecto. O intelecto é a nossa mente, ela administra todo o processo entre o nosso instinto e a nossa intuição que está além do intelecto. Quando a gente fala do intelecto, a gente está falando também do processo criativo. Quem sai do instinto de sobrevivência começa a se tornar uma pessoa co-criadora. Ela começa a criar realmente, de fato, coisas diferentes. Então, pensa um empresário que tem uma ideia. Ele está trabalhando no campo intelectual. Ele está fazendo aquela ideia, criar uma forma para que ele venda determinado produto. Totalmente intelectual. Só que existe um nível acima, que é a intuição. Ela se torna espiritual. É aquilo que você sente um pouco além do que o seu intelecto consegue compreender. E o intelecto, para compreender aquilo, ele precisa começar a administrar todo aquele insight que você tem. Então, por exemplo, uma marca grandiosa, ela recebeu intuitivamente o que ela deveria fazer. Quando ela recebe intuitivamente, ela começa com o intelecto materializar aquela ideia para que ela comece a ser executada. Quando a gente analisa dados, a gente precisa ter esses 3 bem alinhados. A gente precisa ter o instinto, que está ligado ao medo, de entender, eu não posso investir e fazer o dinheiro não voltar.
Porque investimento é ROI, ele é retorno sobre investimento. A gente precisa sempre trabalhar a multiplicação. O nosso intelecto, ele analisa os dados. Então, quando a gente está na meta, por exemplo, a gente fala de CPM, custo por 1000 visualizações. Eu entendo que um CPM em um anúncio, quando ele é batido, ele precisa converter, pelo menos aqui em São Paulo, de 0,1% a 0,5% para a gente ter um resultado bom em uma campanha de anúncios. Esse é o meu intelecto. A minha intuição é a que vai fazer eu persistir mesmo sem o resultado. De saber que o meu criativo está muito bom, ele está alinhado com o meu público. Se ele não gerou resultado ainda, é porque ele precisa entrar numa outra bolha, uma outra camada de público para ele performar. Isso é intuição entre os dados. Você sabe que aquilo tem muito potencial e você vai insistir intelectualmente até aquilo dar resultado. Mas eu acredito que é importante ter um período, porque às vezes as pessoas, de fato, a arte é boa, tá tudo ajustado, mas insistir demais e não ter o retorno pode também ser um erro, ou não? Com certeza, pode sim. Só que aí existe a camada de teste. Então a gente precisa entender o seguinte: existe um período de teste, tanto para o algoritmo entender o que você quer, tanto para também você conseguir testar a sua ideia. Porque a ideia só morre quando você testa ela. Então eu tenho uma ideia, eu tenho a ideia de vir aqui conversar com você. Pode ser muito bom, pode dar bons cortes, pode dar um bom diálogo e a gente pode se entender. Ou pode dar super errado, você olhar para mim e falar, que cara maluco, meu. Por que eu chamei ele aqui? É uma ideia que deu errado, porque a gente testou e está vivendo isso na prática. Quando a gente pega o processo de campanhas de anúncio, a gente precisa entender como realmente analisar esses dados. E isso é o que mais falta no mercado hoje. Eles ensinam você a criar todo o processo, mas não ensinam você a analisar esse processo. Que é um dos mais importantes. É o mais. Porque sem visualizar os dados, sem entender a estratégia, não há o que fazer. Porque uma arte bonita, ela se morre no meio do mar. Exatamente. Porque se você tem algo que você fala, nossa, vai bombar, mas só um perfil bonito não significa que ele realmente vai gerar os resultados necessários. Você tem que colocar esse perfil bonito no lugar certo, as ideias certas, no período certo, ou seja, tem uma camada de situações que tem que ser assertiva. E é normal que no começo fala, não deu certo isso aqui, mas vamos ajustar. E esse ajuste pode ser a chave da estratégia. Porque é normal, né? O marketing digital nada mais é que, de fato, ter uma pessoa por trás que entenda sobre essas lógicas, sobre esses dados e que saiba fazer e mostrar isso para o cliente como funciona. Mas, além disso, olhar e falar, vou ajustar isso aqui. A ponto de não terminar todo o saldo do cliente, que eu vejo muito isso acontecer. Cliente, então, investimento é X. Ó, cliente, não deu certo. Acabou seu investimento. Aí o cara que não entende vai falar, poxa, que pena. Mas o cara que já tem uma certa noção vai falar, mas por que você não ajustou? O que deu errado? Não, eu vou verificar. Não é verificar. Você tem que ver antes o que está dando errado no dia seguinte ou esperar ali uns 2 dias, 3 dias no máximo e já ajustar o mais rápido possível. Só que é isso que você falou. Tem muita empresa, pessoas que não têm esse conhecimento, que vende, eu sei fazer, mas chega na hora, acabou meu dinheiro? Mas como? A pessoa não sabe nem explicar. Parece que você tá contando uma história sua, hein? Não. Porque, na verdade, eu vivo esse mundo do marketing, trabalhei muito nessa área, mais focado no comercial, mas eu sempre fui a pessoa por trás de fazer análise de KPIs. Então, eu sempre olhava isso, olhava outras pessoas, outras empresas também, agências, e falava, é isso. E aí eu sempre questionava. Não, mas como assim? Tá dando errado e por que você não... O que tá dando errado? Vamos verificar juntos. Então, eu sempre fazia esse questionamento. Porque se eu sei do que eu estou fazendo e do que... Então, ninguém vai me enrolar. Eu acredito que é um ponto muito importante para as pessoas que vão ouvir também,
Ah, mas não sou eu que tenho que saber. É a empresa, é a agência que eu contratei. De fato, se você contratou, a pessoa realmente tem que saber. Mas se você souber o básico, você não será enrolado. Essa é a minha dica para as pessoas que vão assistir, não é? Com certeza, né? É importante você ter sempre consciência do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu estou contratando um serviço e tem coisas que eu não tenho conhecimento. Então, por exemplo, eu preciso contratar um marceneiro para fazer um armário. Eu não tenho conhecimento de como fazer isso, mas eu tenho conhecimento do que eu espero como resultado. Agora, eu preciso entender que existe um processo para que aquilo chegue no resultado que eu espero. Então, quando a gente fala de empresas de marketing hoje, uma das primeiras coisas que você precisa ter muito bem alinhado é a comunicação com o profissional que você vai ter. Então, por exemplo, quando eu falo que o meu cliente ele também precisa ser alinhado, às vezes eu pego um cliente que ele não tem a capacidade de me passar um feedback. Como que eu vou mensurar o resultado se a equipe de venda dele não consegue me passar um feedback? É muito difícil. Então, a minha empresa hoje a gente qualifica entre desqualificado, entre potencial e entre venda. Então, desqualificado é aquele que não responde ou ele está muito fora do orçamento previsto para aquela proposta. O potencial é aquela pessoa que ela pode comprar. Ela só não comprou ainda, ou ela ainda está no fator decisivo. E o mais que a gente mais adora é a venda, né? Sim. Aquele que é qualificado e realmente compra. Só que o que é mais confuso hoje no marketing digital? As pessoas confundem engajamento com resultado. E isso é um ponto que muitos erram quando vão fazer escolhas. Então, por exemplo, o número de seguidores não necessariamente dita o valor que você tem como faturamento. Então, eu conheço muita empresa com poucos seguidores faturando muito com um resultado aplicado de tráfego no marketing digital, no Instagram, por exemplo. Enquanto tem empresas com 100 mil, 200 mil seguidores que não faturam nada. Então, a gente precisa identificar o seguinte: qual que é o maior erro dentro do marketing digital? Principalmente as pessoas que não entendem, elas fazem o marketing pelo engajamento. E esse é um grande problema, porque o marketing de engajamento, geralmente ele não te posiciona totalmente. O marketing de posicionamento, que é um marketing que vai posicionar você dentro do digital de uma maneira positiva realmente, onde as pessoas vão ouvir sua voz, vão ouvir o que você está falando e vai realmente prestar atenção e falar, pô, essa pessoa entende do que ela fala, que isso é um marketing de posicionamento, ele leva um tempo para engajar. Porque é muito mais fácil você engajar com uma dancinha do que você engajar falando algo relevante. Com certeza. Essa é a internet de hoje que a gente conhece. O cliente ele precisa entender o seguinte: todo mundo que está fazendo marketing precisa primeiro melhorar o seu posicionamento. Porque aí quem chega lá, independente de você ter muito ou pouco engajamento, vai enxergar em você o posicionamento que você transmitiu. E através disso é que a sua venda realmente acontece. A sua venda não vai acontecer porque você tem 10 mil ou 5 mil likes, mas é pelo que você falou, pelo que você expressou e como você expressou aquilo. Então, o maior erro que eu vejo hoje é você trabalhar pelo engajamento. É um trabalho que vai, talvez, te trazer visibilidade, só que da maneira errada. Você ganhou a visibilidade que você queria, mas você não ganhou o faturamento que você queria, porque você ganhou a visibilidade da maneira errada. Então, eu vejo que muito cliente hoje confunde isso. O meu vídeo ele não bateu a minha expectativa de visualizações. Isso não é relevante. Relevante é se você conseguiu se expressar naquele vídeo da maneira que precisava ser expressada ali dentro, para que a pessoa que quando enxergasse aquele vídeo realmente visse em você a solução do problema dela. Então, são muitos pontos para a gente ir analisando, para a gente gerar esse resultado no final das contas. Sim, eu acredito nisso 100%, porque você foi falando, eu fui visualizando. Isso na vida real. Eu postei um vídeo de dancinha nos shorts, e assim, eu nunca faço. Eu fiz me arrumando para vir para entrevista. E na última entrevista que eu fiz aqui no estúdio. E eu falei, vou postar. Eu tava me arrumando de social, eu nunca estou com outra roupa para vir na entrevista. E esse negócio viralizou. Viralizou, assim, num modo muito rápido, ainda continua viralizando. Muitas pessoas criticando, porque eles queriam alguém sensualizando com pouca roupa, porque estava escrito algumas coisas nesse sentido.
outras pessoas me defendendo e xingando as outras pessoas que, né? Na verdade, homens alguns que criticaram porque queria sensualizações, aí eu não ia fazer isso, né? Óbvio. E aí é muito isso que você falou. A dancinha viralizou, mas muitas vezes o corte que tem uma certa consciência na fala, na inteligência do mercado ou de algum assunto relevante, não gera tanto impacto como uma dancinha de 15 segundos, dependendo, né, do corte. E eu fiquei, cara, isso é muito... Não é estranho, mas é como se fosse estranho, mas não é. Mas é o que a nossa sociedade gosta de consumir. Não falo no geral, porque tem muitas pessoas que gostam de consumir conteúdos que agregam valor, como fala Cash. Eu sempre vou trazer pessoas como você e outros profissionais que, de fato, vai mudar a visão de muitas pessoas que vão assistir e falar, nossa, eu não pensei sobre isso. Olha, eu vou entender mais como funciona o trabalho do André. Gostei dele. Vou investigar, vou buscar o site, vou buscar as redes sociais, porque eu preciso de uma agência, uma empresa que tenha essa consciência, porque eu já passei por frustrações que eu não quero. Então, a ideia do Fala Cash é justamente isso, trazer essa consciência também através de pessoas e falas como empresários como você. Então, quando você citou isso, veio na minha memória algo que eu vivi. Nossa, isso é muito nítido, né? Você que vive isso diariamente sabe muito. Eu queria também entender qual foi a decisão mais difícil que você tomou seguindo a sua intuição. A decisão mais difícil que eu tomei, eu acredito que eu continuo tomando sempre decisões que me desafiam, né? Então, eu acredito que foi romper, largar o meu trabalho tradicional, realmente montar minha empresa e acreditar, né? Quando eu fiz isso, eu tinha uma filha pequena, com 1 ano de idade, né? Então, largar tudo que é seguro, pelo que ainda, né, você tem como sonho, eu acredito que foi a minha decisão mais difícil hoje, né? Mas também hoje, né, tendo sucesso no que eu fiz e na decisão que eu tomei, eu me sinto vitorioso e feliz por ter tomado essa decisão. Mas também entendo que esse processo é o processo da vida mesmo. Você embarcar para algo desconhecido e aquele desconhecido é o que vai te impulsionar ao crescimento mesmo. Eu vejo que muitas pessoas se frustram na vida por não conseguir romper essa primeira barreira que é o medo. Porque toda decisão nova vai vir um medo com ela. Você precisa passar esse medo para vivenciar um estado mais elevado da vida e das coisas que você se coloca ali à disposição. Então eu enxergo dessa forma. Eu acredito que romper o trabalho tradicional e abrir a minha empresa, empreender, colocar energia, colocar dinheiro e fazer as coisas acontecer é realmente o que mais me motiva e realmente também me trouxe assim um maior aprendizado. De acreditar em mim, acreditar que o que eu tenho como ideia pode acontecer. Basta eu trabalhar em cima disso. E como foi para sua família quando você chegou e falou, vou largar meu emprego porque eu acredito que o meu negócio... Não sei se vai funcionar, mas eu acredito que possa dar certo. Como que foi essa conversa? Lembrando, né, citando o que você disse, você tinha uma filha de 1 ano. Como que foi isso? Eu sempre tive muita sorte, porque a minha esposa sempre acreditou muito em mim. Então, da minha parte, nunca faltou a crença da minha esposa em mim, nas coisas que eu realizo. Então, eu vejo que o maior impacto, né, foi realmente romper esse processo de saber se eu ia viver esse estado, né, que eu falei antes, de sobrevivência, né, se as coisas dariam certo. Porque geralmente a gente se prepara para fazer as coisas. E é um erro nosso também, porque a gente acha que só quando a gente tiver, só quando eu tiver 50 mil guardado eu posso investir nisso. E se a gente sempre esperar o investimento para investir de fato, a gente não investe. Se a gente esperar o melhor tempo, a melhor economia, o melhor governo, a gente nunca vai encontrar isso. Então eu tive muita sorte assim da minha esposa sempre apoiar minhas decisões. Eu tive amigos que me contaram depois que ficaram assustados com as minhas decisões, né? Mas vendo tudo que aconteceu, hoje ficam tranquilos e acreditam que foi minha escolha certa, né? Você acredita que se sua família tivesse não concordado com a sua decisão, você teria mudado de ideia? Olha, pergunta polêmica, né? Mas
eu sou uma pessoa que sempre foi o rebelde da família, né? Então, assim, a pessoa que sempre rompeu com os padrões. Então, cresci numa família religiosa e cedo eu saí da igreja, porque eu sentia que aquilo não compactuava com o meu propósito, com a minha essência. Então, eu sempre fui uma pessoa que decidiu escolher o próprio caminho. Então, eu acredito que independente das escolhas da minha família, eu sempre tomaria as decisões que a minha intuição, meu coração palpitam mais. Então, talvez fosse mais difícil, né? E geralmente, sempre que a gente começa algo novo, a gente não tem tanta aprovação das pessoas. Mas quando a gente persiste nisso e a gente consegue ter vitória daquilo que a gente se propôs, eu acredito que o resultado realmente vem. E hoje eu posso até falar o seguinte: no meu ecossistema, eu sou o marketing digital. Por quê? Todo mundo que me vê me enxerga como alguém que pode alcançar o resultado que ela espera com o negócio. Então, a maioria dos amigos, a maioria das pessoas, sempre que chega para mim, chega com uma ideia de alguma coisa. Porque eu consegui vender essa ideia e ser essa própria ideia a ponto das pessoas me olharem como referência dentro do meu ecossistema naquilo que eu faço. E dá pra perceber, você é muito centrado. Pelo menos da forma como você se expressa e fala sobre os seus objetivos, dá pra perceber que você é uma pessoa objetiva, centrado, que realmente se eu estou aqui para fazer, eu vou fazer. Pelo menos é o que você transmitiu para mim. Amém. E pensando nessa lógica, em tudo que eu falei, em momento de pressão, que eu quero saber, já que você é uma pessoa tão centrada, eu quero também entender esse outro lado. O que te ajuda a manter clareza nesses momentos difíceis que a vida tem em qualquer lugar, não só familiar, mas principalmente no trabalho, que tem pressão. Como você se ajuda a manter a clareza? Primeiramente, é o meu contato com Deus que me ajuda em tudo. Em segundo, seria o contato que eu tenho com as medicinas da floresta. Então, eu sou uma pessoa que frequenta há 9 anos um centro xamânico. Então, eu comungo a medicina da ayahuasca há 9 anos. Então, posso dizer que ela é a minha virada de chave da vida espiritual. Até conhecer ela, eu era ateu. E quando eu conheci essa medicina, eu deixei de ser ateu e passei a ter uma vida em Deus. Fora essa medicina da floresta, eu também faço uso de rapé, sananga, tabaco, que são medicinas da floresta que ajudam a gente a manter esse equilíbrio. Fora isso também, eu dou aulas de yoga voluntário. Então, eu sou um estudante, né, dos Vedas, né, de toda essa linha oriental. Também estudo a Bíblia e também estudo o cristianismo e consigo linkar essas duas vertentes. Então, o que eu aprendo também com yoga, né, que são os princípios de meditação também, me ajudam a me manter equilibrado. E eu dou aulas voluntárias também querendo levar isso para as pessoas, porque o autocontrole ele está dentro da gente. Qualquer momento de pressão, e ele vem, e infelizmente vai continuar vindo, ele nunca acaba, e cada etapa que você passa da vida, mais pressão chega com o seu crescimento e com a responsabilidade que você vai exercendo. Eu acredito que manter esse equilíbrio interno, entender de espiritualidade, entender e estudar ela a fundo, é o que me mantém com uma base firme. Legal. E você pode explicar para as pessoas que têm um certo conhecimento, mas não sabe exatamente como funciona a ayahuasca? E além de você explicar o que é a ayahuasca, como você conheceu a primeira vez? A ayahuasca, a gente chama ela de medicina. Ela é uma medicina da alma. E esse é o nome que realmente a gente utiliza nos lugares que a gente faz a consagração dessa medicina. A ayahuasca, né, a palavra significa o vinho das almas. Ela é composta por duas plantas. Uma é o jagube e outra é a chacrona. É um cipó, né? E quando elas se unem, elas trabalham um processo físico no seu corpo que transcende até o espiritual. Em composição química, ela contém o que nós chamamos de DMT, ou seja, dimetilatripina, ou dimelatripina, como alguns chamam. Essa é um processo químico que a gente tem no nosso corpo, que no sono a gente produz pela nossa glândula pineal. Então a ayahuasca, ela contém esse DMT, que é algo gerado pelo nosso corpo.
O jagube ele é considerado um inibidor imal, ou seja, existem enzimas no nosso intestino que travam o processo da DMT. E isso também é por acúmulo de toxinas que a gente vai ingerindo. Então, tanto os alimentos industrializados vão gerando com que o nosso corpo se torne tóxico. Quando eu utilizo uma planta que consegue desintoxicar esse processo e fazer com que o DMT flua naturalmente no meu corpo, eu começo a ter uma experiência que transcende o mental. Então, a ayahuasca ela entra dentro do nosso organismo para trabalhar esse equilíbrio interno, limpar todos os nossos campos, né, de corpos físicos, mentais, emocionais, para que a gente vivencie um contato espiritual. Então, por exemplo, eu estou inserido dentro do xamanismo. E o xamanismo é uma prática muito ancestral, né, de milênios, onde um xamã, por exemplo, ele se desprendia do corpo para vivenciar dimensões espirituais. Então a ayahuasca ela te traz todo esse conhecimento através de um chá. E aí que entra, né, às vezes o receio de algumas pessoas, porque as pessoas quando têm, por exemplo, um chá como a ayahuasca, elas entendem como droga. E na verdade a ayahuasca ela não é droga, porque ela também é aprovada legalmente no Brasil, porque ela não contém, por exemplo, quimicamente, dentro da composição dela, o que é necessário para ser realmente um medicamento ou uma droga e estar na farmácia, por exemplo. Ela contém muito menos. Por isso ela é legalmente liberada no Brasil, e em muitos outros países também. É utilizada até no SUS, em alguns países andinos. Então a gente tem assim essa liberação realmente de fazer o uso de forma ritualística. Lembrando sempre isso. Não é uma coisa para você tomar numa rave e achar que você vai realmente ter um contato espiritual. A ayahuasca é para ser usada em uma cerimônia, em um culto, dentro de uma igreja. E ainda por lideranças que entendam o que estão fazendo, que estudam essa medicina. A ayahuasca, ela é um ritual indígena, né? Também que veio, na verdade, não só a ayahuasca, como muitas plantas medicinais indígenas que eles usam bem antigamente. E tem muitos centros que fazem rituais, até mesmo em florestas, em lugares específicos para isso, porque não pode ser em qualquer lugar, porque, igual você falou, tem pessoas responsáveis que sabem o que estão fazendo, não é igual você falou, não é vai chegar, deixa eu tomar uma ayahuasca aí, não, para ver qual que é, não é assim. Mas eu queria saber, se você puder falar, é claro, se não puder não tem problema, como foi a primeira experiência com a ayahuasca? Se você puder falar, né? Mas se não puder, não tem problema. Dá sim. É que tem gente que não gosta, né, de falar sobre a própria experiência, mas por isso que eu deixo você à vontade, se quiser explicar ou não. Claro, não, eu falo com todo prazer, né? Uhum. A minha primeira experiência com a ayahuasca, eu tinha 19 anos. E vamos entender o contexto, tá? Eu tinha 19 anos, eu era um homem ateu, não acreditava em Deus, tinha crescido numa religião cristã e tinha me desapegado dos ensinamentos de Cristo e me tornei ateu dentro desse processo. Durante a minha adolescência inteira, eu fui em várias religiões e nunca tive nenhum contato com Deus. Realmente me tornei ateu por não conseguir realmente sentir nada. Antes de você ir para a ayahuasca, eu fiquei curiosa aí nesse meio. Você disse que veio de uma família religiosa. Uhum. Teve algum momento específico com a sua família que foi nesse período da adolescência, que foi quando você falou, eu não acredito em Deus? Eu não posso dizer que é especificamente da minha família. Ou da igreja. Eu acredito que crescendo dentro da igreja, eu nunca me senti realmente pertencente à igreja. Por quê? Há coisas dentro da igreja que não tinham ressonância comigo. Ou seja, eu cresci em uma linha de testemunhas de Jeová, né? Uma família de testemunhas de Jeová. Então, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, eu sempre questionei decisões e ações que não reverberassem com o que eu acredito. Então, por exemplo, quando a gente está falando de cristianismo, tá? Eu usei o testemunho de Jeová de um exemplo. Mas existe o evangélico, existe o católico, existe o adventista. E por que existem tantas igrejas que são da mesma religião, mas interpretam de formas diferentes? Porque as pessoas interpretam as coisas
da sua maneira. Então, cada religião tem a sua interpretação. E eu não estou dizendo que uma é certa ou que uma é errada, mas que a gente precisa encontrar o nosso centro de conexão com Deus, independente da religião. A palavra religião, ela vem de religare, né? Que é religar o seu contato com Deus. Então, eu acredito na verdadeira religião, que é o contato com Deus, não tirando a força de você ir para uma igreja, estar em um ambiente espiritual. Isso é muito importante e eu indico para todos. Mas é importante você também encontrar dentro das tradições religiosas algo que realmente ressoe com o seu coração e com o que você acredita verdadeiramente, né? Sim, com certeza. Você falou que não lembra exatamente o ponto de ter se tornado ateu, mas teve aí esse início que foi começar a conhecer a ayahuasca. Como foi essa experiência? Como que foi? Você chegou no lugar, alguém te indicou, você foi lá, tomou? Como que... É isso que eu tô curiosa pra saber. Essa experiência, você passou mal, você não passou? Foi algo que realmente mudou sua vida? Eu posso contar ela 100%, essa experiência, tipo, parte por parte, assim, liberado eu falar como que foi? Pode, eu tô Pode? curiosa. Pode. Então tá bom, vamos pensar o seguinte, eu fui convidado por um tio meu. Ele já estava indo, embora ele é um tio que não se conectou tanto com o lugar que a gente vai, né? Então ele consagrou por um tempo, mas ele parou, né? Diferente da minha pessoa, começou e ficou 9 anos e está lá até hoje, né? Então, a primeira vez que eu fui, eu sempre estudei. Então, se você falar para mim o seguinte, André, isso é dessa forma, eu falar, ok, deixa eu estudar para ver se é mesmo. Ah, o gosto desse alimento é dessa forma. Deixa eu provar para ver se realmente é. Eu sou uma pessoa que gosta de entender o que me é passado. Então, quando me falaram da ayahuasca a primeira vez, eu tinha pouco entendimento, mas eu pesquisei um pouco. E eu entendi que era uma medicina e que essa medicina ela tinha o poder de ampliar o meu campo de consciência. Ou seja, ela poderia transformar a minha forma de pensar de uma maneira talvez positiva. Então, vendo e enxergando isso, eu quis participar de uma cerimônia. A primeira cerimônia que eu participei, ela se chamava Mahashivaratri. Era uma cerimônia xamânica em comemoração ao Mahashivaratri. Na Índia, eles comemoram durante um mês a deidade Shiva, certo? Então, existe uma cerimônia que é para você se conectar com essa energia. Só para a gente não perder esse contexto, a gente entender que, por exemplo, na Índia, eles acreditam numa trindade, que seria Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que na Índia existe o processo de Brahma ser o criador, Vishnu ser a manutenção do universo e Shiva a destruição. Só que não a destruição de, olha, vou destruir tudo aqui. Não, ele é o renascimento. Então, pensa em um estágio onde você se apaixona. Você conheceu um cara, se apaixonou e então criou o amor. A manutenção veio, vocês começam a trocar mensagens, se encontrar, até que um momento vem a destruição, vocês acabam e começam a namorar. Quebrou um ciclo para que outro nascesse. Então, na Índia, eles enxergam Deus como uma trindade e que essa trindade trabalha dentro dessas 3 linhas. Isso eu sei hoje. Quando eu cheguei, eu não sabia, não. Então, eu cheguei, né, nesse centro xamânico para tomar ayahuasca pela primeira vez. Como que funciona a cerimônia? Você toma 3 doses de ayahuasca. A ayahuasca, ela é servida em um copo de 50 ml. Ou seja, se você tomar os 3 cheios, você vai tomar 150 ml de ayahuasca. O primeiro geralmente é cheio, mas você pode tomar um pouco menos caso você queira. Não é obrigado você tomar nem o segundo e nem o terceiro copo. Então eu comecei, né, tomei esse primeiro copo, e antes tem uma palestra explicativa de como que vai funcionar a cerimônia, mas resumidamente você vai meditar através das músicas que são tocadas e não pode conversa durante essa cerimônia. Então você vai meditar realmente com essa medicina dentro do seu organismo e aí você vai ter essa sua experiência. Quando eu tomei pela primeira vez, eu senti um amargo, né? Porque essa medicina ela é amarga. E eu fiquei lá quietinho. Você ficou com medo? Ah, eu tava tranquilo até. Tava sem receios, eu não tinha expectativas, porque eu era ateu, nunca É verdade. conheci Deus, sabe? Eu tava só aberto, se Deus quiser, fala comigo, né? E depois de 1 hora, mais ou menos,
Podia se estender um colchonete na varanda, né, do sítio que a gente fica, e você podia passar o seu processo deitado. O meu tio que veio comigo foi pra lá, e ele me chamou, aí eu falei, vou ir, vou deitar. Aí, em 5 minutos, eu dormi. Aí eu dormi um pouquinho. Toda vez que vai servir uma dose de ayahuasca, eles tocam um sino para avisar as pessoas que estão lá fora da igreja, para que elas possam ir lá e consagrar a medicina. Quando bateu o sino, o meu tio me acorda. E aí ele tocou em mim assim, falou, André, vai servir a segunda dose de ayahuasca. Quando eu abri os meus olhos, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Então, vamos pensar que a física já prova que tudo é energia. Sim. Então imagina que o nosso centro de visão começasse a enxergar realmente a energia por trás das coisas. Esse se tornou o meu campo de visão. Eu conseguia enxergar tudo em campo de energia. Na hora eu me assustei, nessa parte eu assustei. Aí eu fechei meus olhos e falei, tá bom, daqui a pouco eu vou lá de novo. Aí veio uma vozinha que parecia que a vozinha veio me ensinar. Ela falou, você veio aqui pra tomar, não veio? Por que você vai ficar aí deitado? Vai lá e toma uma segunda vez. E era eu comigo mesmo. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu fui meio cambaleando ali. Aí eu olhei assim, eu achava muito lindo, né? Porque eles serviam a medicina num jarro de prata, né? Numa jarra de prata. E como tava de noite, eles ficavam com uma vela, né? Para que iluminasse e a gente visse quanto que estava sendo colocado. E eu achava aquela cena muito bonita, né? Parecia que eu já tinha vivido aquilo antes, mesmo sendo a minha primeira vez. Eu consagrei essa segunda dose e voltei para o meu lugar no colchonete. Naquele momento, eu já estava sentindo uma experiência dentro de mim diferente. Era como se eu tivesse tendo um contato com o meu corpo que eu nunca tive antes. E aí começou a tocar a música de novo. Tocando aquela música, eu comecei a ouvir a música de uma maneira mais amplificada. Era como se os princípios musicais são ritmo, melodia e harmonia. É como se eu entendesse todo aquele princípio dentro de mim. E dentro da minha experiência, comecei a sentir um enjoo. Aí eu fui até um bananal que tinha ali na frente e eu vomitei, assim, sabe? Eu vomitei com toda a minha força, assim. Nossa, foi um vômito profundo, assim, sabe? Eu nunca tinha vomitado com tanta profundidade. E aí você pensa, pô, ele vomitou, deve ter sido horrível. Não, foi o vômito melhor da minha vida. Difícil a gente dizer que um vômito foi bom, mas aquele foi espetacular. Eu me senti limpo, assim, sabe? Porque a ayahuasca, ela limpa toxinas do nosso corpo. Então aquilo era uma limpeza. A gente chama o processo de vômito de limpeza realmente na ayahuasca. Quando eu me limpei, eu me senti leve. E leve, eu fui e sentei no colchonete e comecei só novamente meditar. Aquela meditação, ela começou a criar uma forma. Então o mantra que era tocado, porque eram tocados mantras, porque era uma cerimônia oriental, ele começou a criar cor. Então eu comecei a enxergar uma cor naquele mantra, que ela parecia aquele céu rosa de pôr do sol. Eu lembro muito dessa cor. E aquela cor, ela começou a me envolver. Ela me envolvia e eu comecei a ser tomado por aquela visão daquela cor. E aí eu lembro que aquela cor, ela subia e eu ia junto com essa cor, assim, sabe? E dentro dessa cor, formou um barco e um rio, um riacho. E aquele céu de pôr do sol, e eu tava de noite, tá? Então eu tava numa visão dentro dessa experiência, uma visão interna. Na ayahuasca a gente chama de miração. É uma miragem em ação. É quando você não tá só visionando, você faz parte da visão que você enxerga. Então, por exemplo, aqui a gente é uma miração, porque eu estou falando com você e eu me situo aqui dentro, consigo enxergar essa cena. Então ela acontece em 2 estágios, né? No estágio que eu estou vislumbrando aqui e no estágio que eu percebo que eu faço parte desse cenário. Essa experiência, ela começou a se abrir. E essa cerimônia, como eu disse, era uma cerimônia de Shiva. Eu comecei a enxergar essa deidade, que era Shiva. Ela veio nesse barco para mim, e eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez, o meu primeiro contato espiritual, realmente. E ele começou a me explicar as coisas. Eu parecia uma criança com dúvidas. Por que existem religiões? Por que o mundo é como ele é?
E parecia que todas as minhas dúvidas, pela primeira vez, ela era respondida. Tudo que eu tinha como dúvida, não é como se me falasse. Era como se viesse o entendimento do porquê as coisas eram assim. Então, eu comecei a fazer essas perguntas, ter essa experiência e ser respondido. Era como se finalmente eu tivesse encontrado dentro de mim esse estado de conexão com algo divino. Eu saio dessa miração e volto pro meu corpo, né? Porque aconteceu dentro de mim, mas era como se eu tivesse em um outro estado, em uma outra dimensão, vivenciado essa experiência. Quando eu volto pro meu corpo, começou algo interessante, porque as pessoas começaram a dançar dentro daquele sistema. Existe uma dança ritualística também que você pode fazer em reverência a esse contato espiritual. E eu lembro que a alegria das pessoas dançando passava para mim. Toda a alegria delas era minha alegria. E aí eu fiquei com vontade de dançar. E eu não dançava até aquele dia. E daquele dia em diante eu comecei a dançar. E naquele momento eu lembro que eu estava no chão. Eu dancei do chão até lá no alto e comecei a dançar, feliz, 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 assim, sabe? Eu estava tão feliz num estado que, né, os budistas chamam de samadhi, nirvana, iluminação, assim. Eu estava tão iluminado naquele momento que eu dançava de alegria, assim. E eu lembro até hoje o meu tio que estava do meu lado e ele olhava assim, meu Deus, ficou maluco. Que eu comecei a dançar do nada, né? E aí eu percebia que a minha dança também passava alegria para as outras pessoas. E outra pessoa começou a dançar naquele momento. E eu pela primeira vez vivenciei um estado que eu considero espiritual, divino. E foi através dessa experiência. Eu pude dançar realmente, de fato. E esses dias até ouvi de um homem que Deus não dança e eu fiquei triste. Porque eu acredito em um Deus que dança, né? Eu acredito que a dança, a música são criações divinas. E a gente, como ser humano, pode viver um pouquinho dessas experiências. Mas não acabou ainda, tá? Tá quase acabando. Eu voltei para o meu lugar e eu comecei a observar a minha mente de uma maneira que eu nunca tinha percebido antes. Então, era como se caixas se formassem dentro do meu sistema mental e eu entendesse tarefas que eu deveria realizar. Isso tudo com ayahuasca. Então, uma das primeiras tarefas que eu tinha era perdoar um amigo. Então, eu lembro que dentro do meu sistema era como se eu estivesse vivendo uma sinapse cerebral dentro de mim. Eu precisava perdoar aquela pessoa, porque eu chegava ao entendimento de que eu estava sendo mal, eu estava julgando. Então, a minha primeira tarefa era perdoar essa pessoa. A segunda era pedir aumento no emprego que eu trabalhava na época. Falava que eu precisava pedir mais porque eu entregava mais do que estava sendo pago. E aí eu listava ali, beleza, opa, vou fazer isso. Terceira coisa, eu precisava terminar um relacionamento que eu estava. Eu estava em um relacionamento com pouca conexão, que foi gerado ali de uma maneira que não deveria ter acontecido. E eu entendi aquilo. E aí essa era a minha terceira tarefa. Uma quarta, perdoar meus pais. Então, dentro desse processo, eu precisei também trazer o perdão, né, com meu pai e minha mãe, de chegar ao entendimento do que não tinha sido suprido na minha infância, né? Então, a gente ouve muito sobre constelação familiar. Tive ali um trabalhinho com essa constelação logo no início. E por último, eu tinha que agradecer o meu corpo. A gente cresce aprendendo a desvalorizar o nosso corpo. Então, eu sou um homem de 1,64 m de altura. Então, a gente cresce na sociedade acreditando que o homem tem que ter mais de 1,80 m. A gente olha o nosso corpo e às vezes a gente vai colocando ele para baixo. E essa medicina, ela me ensinava a valorizar o meu corpo, que era perfeito na minha visão. Ou seja, o que é um corpo perfeito? É um corpo que tem todo o funcionamento perfeito. Seja, seu coração está bombeando sangue, as suas pernas caminham, seu nariz respira, isso é perfeito. Perfeito da maneira que é. E aquele entendimento chegava para mim ali. E aí eu me pedia perdão e valorizava o meu corpo. Eu digo que a minha verdadeira autoestima nasceu dali. Até então eu tinha um ego de achar que eu era de uma forma.
Mas naquele dia, através do valor que eu encontrei com a medicina, eu pude realmente ter autoestima, entendendo que ela não vem de fora. Não é a roupa que eu estou utilizando, mas é o centramento que eu tenho dentro de mim. E essa foi a minha primeira experiência com a Nossa, medicina, né? que experiência! Você foi falando cada detalhe, eu fui visualizando você na experiência. Que incrível, que incrível. Você falou muito em relação à imagem, e voltando um pouco para o marketing sobre isso, no momento que estamos vivendo, essa situação de imagem está ficando cada dia mais difícil. Porque o que que é um corpo perfeito? O que que é uma beleza perfeita? É o que o marketing expõe nas redes sociais, de ser super magro, de tudo que a revista acha que é certo ou não. Então, essa situação de estética extrema, como nós estamos vendo, eu vejo lá nas redes sociais, aí a pessoa se olha no espelho, e, poxa vida, eu queria colocar um silicone porque eu vi tal pessoa que colocou, eu queria fazer um preenchimento labial, e aí quando começa a fazer, não para, mas é um problema mais, eu acredito, interior do que exterior, que é na mente. Né? É claro que não tem problema você querer se cuidar, não tem problema você querer fazer algo que antigamente não tinha e hoje tem a possibilidade. Mas se comparar ao ponto de não gostar de si, da forma como você vê, como você ressaltou, que somos perfeitos, e não falo de beleza externa, mas é o que você mesmo disse. A gente tem um coração, a gente tem um pulmão, tá tudo funcionando, a gente não tá dentro de um hospital, a gente não tá ali precisando de um órgão, como tem muitas pessoas nesse momento, com essa dificuldade, com muitas famílias que estão hoje ali sofrendo. Então, é muito difícil. E aí, quando a gente para e fala, cara, eu sou perfeita, eu tenho que agradecer o corpo que eu tenho, a mente que eu tenho. E eu estou aqui, eu acordei na minha casa, eu acordei com um teto. E aí, hoje em dia, eu vejo que essas situações se inverteram. Então, é muito triste ao mesmo tempo ver essas situações de mulheres com transtornos de não vou comer, que eu vou ficar gorda e a pessoa já é magra. E fora homens também, nesse momento, nessa situação. Então, tudo isso que você falou, essa experiência, acredito que foi, de fato, fazendo com que você entenda sobre você, entenda principalmente o poder do perdão. Porque você perdoar alguém é você ter uma liberdade muito maior do que qualquer outra situação, e só você vai saber, e só quem perdoou de verdade entende os sentimentos. Porque falar que perdoa é fácil, mas não é falar. O perdão é algo muito mais interior, muito mais sentimental do que apenas, mental. Vou falar e pronto, perdoei você. Não, não é assim. Porque perdoar não é falar, é você sentir. E quando isso não impacta e não dói mais dentro de você, é quando realmente perdoou. E eu tenho essa experiência do perdão também. Então, muito linda essa sua experiência. Obrigada por ter contado. Falei um pouco da parte do marketing de visual das pessoas, que infelizmente é o que ocorre muito. E eu tenho certeza que você também visualiza muito essa situação. Você disse que tem uma filha, antes de você ingressar, tinha 1 ano, hoje tem quantos anos? Fica com 4. Para você que vive na área do marketing, que vê essa situação que eu acabei de citar sobre a imagem, você como pai e empresário, o que você acredita de valores que você vai passar para sua filha que você não gostaria que ela passasse no futuro? Eu vejo o seguinte: toda pessoa, ela carrega uma autoimagem de si. Mas isso pode ser positivo, pode ser negativo. Então, geralmente as pessoas que não têm uma vida tão boa, geralmente ela não carrega uma boa autoimagem de si mesma. Então, por conta disso, geralmente as coisas não são tão positivas como poderia ser. Eu só consigo falar com você se eu acreditar que eu realmente tenho o poder de falar com você realmente. Se eu tiver uma autoestima muito baixa, geralmente fica difícil o nosso diálogo. Porque eu sempre vou estar tentando ter aprovação. Eu sempre vou estar na necessidade de talvez falar algo que eu não deveria falar. Porque existe uma necessidade de aprovação ali dentro. Quando a gente fala das pessoas dentro do digital, é importante a gente ter a noção de autoimagem. É importante que a gente seja realista e verdadeiro.
Hoje o verdadeiro, o autêntico está se tornando viral. Eles falam, né? Então a gente precisa trabalhar essa verdadeira autenticidade dentro das redes. Porque esse é o verdadeiro diferencial que você pode carregar, que é a sua autenticidade, a sua verdade. Mas dentro disso, a gente tem que ter uma busca profunda pela melhoria. E eu acredito que isso é o que mais falta hoje no mundo. Se toda pessoa ela vivesse uma realidade onde ela está buscando melhorar a autoimagem dela, e quando a gente fala da nossa autoimagem, a gente está falando da autoimagem da nossa vida também. Então eu não busco só melhorar a minha imagem, eu preciso melhorar a imagem da minha vida para que eu também me torne melhor dentro dessa camada de imagem que a gente tem. Só que quando a gente vive o superficial, então agora eu crio uma IA que me deixa lindo, e aí a minha imperfeição não vai aparecer na foto, eu estou criando algo ilusório. Esse ilusório, até que ponto ele vai ser benéfico? Uma coisa é eu criar com a IA uma coisa criativa, que talvez fosse muito difícil de eu criar ali. Outra coisa é eu querer me modificar todas as vezes com a IA. Porque eu não me aceito mais como eu me vejo. E aí que nasce todos esses procedimentos estéticos. A pessoa buscando cada vez mais parecer com algo que talvez ela não seja. Então, como pai, como empresário, eu vejo que a maior força que você pode ter, por exemplo, para um pai, é ensinar a sua filha ou seu filho ter essa base fortalecida dentro de si. Ela tendo clareza de quem ela é. Porque quando você tem essa clareza, você não precisa provar nada para ninguém. Você já tem aquilo que precisa ser exposto. E aí você começa a trabalhar numa linha que a maioria das pessoas deveriam chegar. A linha da criatividade pelo servir. Ou seja, eu sirvo as pessoas. Estou criando, e o processo criativo não é sobre nós apenas, é sobre o outro. Como o outro vai receber aquilo que eu falo e como isso eleva a consciência do outro. E aí entra numa camada consciente da criação de conteúdo. Porque se eu crio um conteúdo só por eu criar realmente ele de fato, mas ele não agrega um valor de consciência, eu estou gerando algo negativo no final das contas. Agora, se eu crio algo querendo elevar a consciência de quem assiste, se eu crio algo para que aquilo toque uma camada mais profunda da pessoa, eu estou gerando realmente um impacto positivo. Então, por exemplo, a minha filha vai crescer, eu não sei o que ela vai ser, o que ela vai se tornar. Mas eu preciso que ela tenha a fortaleza e a segurança de que o que ela decidir criar, ela o faça com a maior força possível. E ela entendendo quem ela é, entendendo o que ela quer gerar, ela passa a ser um canal de algo bom. Diferente do que a gente vê, né, em grande parte da sociedade. Sim. Que é algo realmente um pouco desastroso. É. Você acredita que o discurso de propósito virou marketing também? Sim. Eu acredito que sim, mas também acredito que o propósito ele pode ganhar mais valor e mais símbolo. Ou seja, no último tempo a gente viu grandes influencers, né, encarando e trazendo para o marketing deles essa questão de propósito. Ah, esse é o meu propósito. E muitos também estão se convertendo, a gente está vivendo uma fase assim. E dentro disso existe a verdade e também existe o outro lado da moeda, que são pessoas que realmente querem se comunicar com determinado público. Então, quando a gente enxerga isso, a gente precisa ver de fato o que é propósito. O que é um propósito de fato? Ele move o que dentro de você? Você ganha voz, ganhei voz, e agora o que eu vou falar com essa voz? Isso vai nutrir ou isso vai destruir? Então a gente precisa levar para esse lado. Quando a gente vê um coach, ou a gente vê um mentor, a gente vê um palestrante, se a gente só olhar as palavras dele, a gente está vendo uma camada. Quando a gente olha a vida dele, a gente está olhando outra camada de consciência. E isso é o que faz a gente discernir de fato o que é positivo e o que é negativo. Então a gente precisa sempre, quando olhar alguém falando algo, eu estou falando isso. Mas quem eu sou? Por que eu disse isso? Eu estou dizendo isso para
me comunicar com o público ou isso é o que eu realmente acredito? Isso é o que vai diferenciar realmente uma pessoa autêntica, que tem propósito, e uma pessoa rasa, que realmente está buscando like. Isso já entra também na produção de conteúdo. Ou a gente segue a trend do algoritmo ou a gente faz o que a gente realmente acredita. Porque a trend dá mais like. Mas o que a gente realmente acredita dá menos like. No que eu vou persistir? É aí que entra o jogo. Do que você realmente tem como intenção. Se a sua busca é realmente por algo melhor, você vai persistir no seu caminho, independente da trend que apareça. E essa é a consciência que falta hoje. O marketing, ele não é muito sobre números. Ele é mais sobre pessoas. E quando a gente entende que a gente está lidando com pessoas e se comunicando com pessoas, a gente entende o impacto que a gente gera nisso. E aí a gente vai melhorando para o impacto ser melhor. Para você acredita que no fim do dia é possível ser 100% ético e ainda competir no mercado atual? Você acredita que as empresas, elas podem ser 100% ética ou, né? Principalmente o mercado atual, né? Igual falamos aqui um pouco da parte de inteligência artificial e tudo mais. Qual é a sua visão sobre isso? Eu só falo no que eu acredito. Sim. Então eu acredito verdadeiramente na ética e na responsabilidade do compromisso. Eu acreditar nisso não torna isso real no mundo. A gente precisa entender isso. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de empresas de marketing hoje, eu sou uma empresa que zela e preza pela questão da responsabilidade ética. Esse é o meu primeiro compromisso. Meu compromisso não é nem com o seu resultado, é com a minha ética, a minha responsabilidade primordial, que é da minha vida. E o que isso significa? Eu não sou o tipo de vendedor que vai fechar com você na cal. Eu te dou tempo para pensar. Isso é contra o mercado. O mercado te ensina a você fechar com o cliente na cal. Você tem que pressionar ele, porque só assim ele vai fechar com você. Eu, com a minha responsabilidade ética, não faço isso. Eu quero que a pessoa pense. Se ela pensa, ela me escolhe, eu ganhei muito com isso. Porque ela pensou, refletiu, ela conheceu 10 pessoas e ela me escolheu. Olha como a gente tem chance de dar certo. Porque ela realmente foi impactada pelo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Então a ideia é que essa pessoa e eu criem uma comunicação próspera. E com isso, com uma responsabilidade ética que eu vou ter pelo resultado dela, e ela também vai ter pelo resultado dela. Porque eu não posso gerar resultado para ela se ela não gera resultado. É uma via de mão dupla. Sim. Ela não vai vender pelo milagre do meu trabalho. Ela que vende, ela que oferece, ela que entrega. Então a pessoa ela tem que ter esse discernimento. Só que não é o que a gente vivencia nas empresas hoje. As empresas estão trabalhando por números. Novamente, a sociedade se frustra, porque a gente trabalha pela economia, mas é a economia que tinha que trabalhar por nós. Se a gente vira essa visão, a gente consegue criar um sistema mais próspero. Um sistema onde as pessoas fluem positivamente, prosperam e sem ganância. Sem ter que mentir, sem ter que enganar. E é isso que eu quero trabalhar hoje. Quero realmente pegar pessoas impactadas por um propósito bom e fazer com que elas funcionem. O negócio delas prospere. E o que é um negócio que prospera é um negócio que se paga. Sim. Se paga e gera frutos. Sim. Então, essa é a camada de consciência que eu quero atingir hoje. Eu acredito muito nisso também, porque muitas pessoas, muitas empresas, elas querem fazer menos e cobrar mais, como havíamos falado no início. Não vou falar todas, óbvio, né? Porque tem muita gente justa também. Então, isso é muito triste, porque a gente tem muito potencial. Eu falo isso no Brasil inteiro, assim, de empresas em vários setores. Eu não falo só de grandes empresas, eu falo de pequenas principalmente. A gente tem essa oportunidade de ter muitos ainda empresários, enfim. E sempre tem aquela situação, infelizmente, aquela fama de é o jeitinho brasileiro de ser. Isso é muito triste, isso não é legal. Porque mostra que a gente só quer se aproveitar do próximo. E eu não vejo desta forma, como você também, e eu tenho certeza que muitos empresários também não. Eu vou
fazer, essa empresa fechou, essa pessoa fechou comigo, agora que vai entrar dinheiro, eu vou fazer de qualquer jeito. E não é desta forma. É igual você falou, o cliente vai voltar. E melhor do que ele voltar e investir, fechar um contrato com você, é ele ainda indicar o seu trabalho. Com certeza. Porque tem coisa melhor do que você receber um lead e falar, foi indicação da empresa X, porque eles fecharam com você, gostaram bastante e eu quero entender melhor como funciona, para eu fechar também. Isso é muito bom. Significa que se alguém te indicou, já mostra que seu trabalho é bem feito, é feito com ética. Eu também acredito muito sobre a ética. Então, qualquer empresa, isso é assim, é um padrão de RH perguntar assim, o que você acredita, né? O que não pode faltar para você? Isso é um padrão básico do RH perguntar para os candidatos. E eu falo, ética. Eu sempre vou me comprometer com a ética e eu não vou também admitir que falte com a ética comigo. E eu já cheguei a escutar de empresa, eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processada, mas de empresa grande, super conhecida, isso há muitos anos atrás, que quando eu falei sobre ética, isso sempre foi importante para mim. A gestora da empresa falou para mim, mas e se acontecer tal coisinha assim, isso vai ser um motivo para você denunciar no RH? Isso na entrevista, quando eu falei que eu não admito falta de ética comigo, assim como eu também. Quando ela falou isso, eu falei, cara, essa empresa não é para mim. Se no momento da entrevista, uma gestora de uma empresa gigantesca tá me falando isso, significa que acontece muita coisa aqui que eu nem sei, porque eu só estou numa entrevista, e eu nem quero saber. E eu recusei. Assim, era uma empresa muito grande e era um salário muito bom, mas isso não condiz com os meus valores. Porque que adianta você ficar anos ou meses numa empresa que vai faltar com respeito, que vai faltar com ética com você, ou até mesmo, sei lá, um assédio moral, porque é o que eu entendi que estava acontecendo ali também. Falei, cara, eu não admito isso pra mim. Não admito. Então, esse ponto de ética, eu acredito que é muito importante. Muitas empresas deveriam seguir com isso, porque elas vão prosperar, vão crescer, terão indicação. E você fazendo bem, eu vou fazer o bem e a outra pessoa também vai fazer. E não ficar com esse pensamento, faz de qualquer jeito que a pessoa compre. Que não é legal, não é bacana isso. Só a pessoa se colocar no lugar do outro, que falta isso também. Não é de, cara, eu vou fazer algo para você, eu quero que você tenha a melhor experiência que você teve aqui, por exemplo. Você pode participar de outros podcasts, mas eu quero que você lembre dessa experiência de uma forma positiva. Que as perguntas que eu estou te fazendo, que você se sinta confortável para responder. E que os cortes que você vai fazer, que eu vou fazer, que dê engajamento ao ponto das pessoas se identificar com o que nós estamos falando. Que é o que eu espero, porque eu estou fazendo isso com ética e com amor. Que esse é o meu propósito. Então, eu acredito que isso é muito importante. Aí falei bastante, né? O convidado tá aqui. Tô gostando. Maravilha. Eu também gostaria de entender algo que você já falou, inclusive, mas era uma pergunta que eu tinha anotado, que é muito o que você disse agora. Que eu preparei assim, os algoritmos estão moldando o comportamento das marcas, mas quem está no controle? A empresa ou o feed? Boa pergunta, né? Eu vejo que o que acontece hoje é que a gente trabalha muito pelo algoritmo. E quando a gente trabalha pelo algoritmo, é importante a gente ter inteligência de como utilizar o algoritmo, mas a gente precisa também da inteligência de saber como que a gente está moldando o comportamento das pessoas que nos veem. Então, entra na camada da ética novamente. Mais do que o meu vídeo viralizar, é ele ter passado pela minha régua de ética e valores, de como eu estou me pronunciando ali dentro. Não é o que acontece hoje. Então, quando a gente, por exemplo, você pode comprar lá um curso de viralização. O que esse curso vai te ensinar? Ele vai te falar, coloca um título no início do vídeo, porque esse título vai prender a atenção da pessoa. Fala polêmica. O pessoal adora polêmica. Então, por que você não fala uma polêmica? Então, o algoritmo o tempo todo, ele vai trazer mais engajamento para o que é polêmico, para o que geralmente é fofoca.
Então, as empresas usam isso de maneira estratégica para se posicionar. Agora, existe como fazer isso, que é o que deve ser analisado. Eu, quando pego um cliente, e hoje eu trabalho com um pacote completo. E o que é um pacote completo? A gente cuida da rede social do cliente e cuida do tráfego. E eu mesmo gravo clientes meus. Então, a gente faz a gravação de conteúdo. Então, eu pego vários tipos de cliente. Existe aquele cliente que quer seguir só a trend, ou seja, vamos gravar desse jeito que eu vi da blogueira. Tudo bem. Mas o cliente que eu realmente gosto de gravar é o cliente que vai realmente trazer a alma dele para a coisa. Ele vai começar a expressar o que ele realmente acha. Se ele é realmente uma pessoa que tem a visão dele, eu quero trazer essa visão dele. Porque de nada adianta eu trazer uma visão igual, eu usar uma música igual. O mais importante é trazer algo novo. É o novo que gera realmente conexão. Uma forma diferente de pensar. Uma forma diferente de se pronunciar. Então a gente escuta muito de marketing, e aí existem os termos de marketing, briefing, lá. Mas falta pessoas que falam tanto do ser humano. Você não escuta tanto do ser humano, da consciência do ser humano, da pessoa, da alma, do sonho dela. Vão te ensinar o gatilho. Usa esse gatilho aqui que funciona para você enganar a pessoa. Mas como você realmente traz algo que você oferece. Isso vai para todos os negócios, toda a camada de negócios. Se você faz brigadeiro, você pode colocar a sua alma no brigadeiro. Mas você pode trazer no seu conteúdo a consciência de que esse brigadeiro foi feito com a sua alma. Foi feita com o seu coração. Foi feita com carinho, com atenção, com presença. Que são as moedas mais importantes, no final das contas. Sim, você falou num ponto extremamente importante e veio uma figura pública, que é um influenciador na minha cabeça, que agora tá bombástico, que é o Felca. O Felca, um exemplo, esse assim, é o melhor exemplo para essa sua colocação nesse momento. O Felca, no início, ele fazia muito vídeos que era de trend, ali no TikTok, ele fazia muito ali, se maquiando, né, fazendo graça mesmo, palhaçada, que era o que o algoritmo queria. E era o que ele fazia. Ele começou, de certa forma, a ter um público seguindo ele, mas não era exatamente, eu acredito, ele sendo ele mesmo. Ele fazia porque ele percebeu que era o que as pessoas queriam consumir. E ele fala isso numa entrevista também. Que ele só fez aquilo, não era porque ele queria fazer exatamente. Ele só estava montando um personagem porque era o que as pessoas queriam assistir. E ele fez isso como uma piada. Só que depois ele começa a mudar o perfil dele para ser quem ele realmente é. Que foi essa mudança recentemente, inclusive, que é quando ele traz essa consciência que você disse e fala sobre pessoas de uma forma bem colocada, estudada, e que uma forma que prende a atenção, como estamos falando aqui, trazendo dados, informações de fontes que são conhecidas e reais. O que ele acaba gerando? Mostra ali autonomia, respeito com ele, que antes as pessoas só julgavam ele, criticavam demais. Só que quando ele muda essa persona para quem realmente ele é e mostra, olha, eu não sou apenas um boneco, um fantoche de vocês. Eu sou essa pessoa e agora eu vou mostrar quem eu sou. Fez com que ele, né, agora denunciou muitas influenciadores aí por situações bem complicadas, né, que eu não preciso dizer que todo mundo já sabe. E com isso, ele começou a entender que esse é o tipo de conteúdo que ele realmente sempre, provavelmente, quis mostrar, mas não era o que o algoritmo e as pessoas queriam. E foi aí quando ele percebeu a importância dele para a sociedade, que é denunciar situações que não condiz com a ética. Ele começou a fazer mais vídeos sobre situações assim, e hoje ele agora é contratado pela Globo para assumir um programa dentro da TV. Então, assim, tudo isso que você falou agora veio ele porque foi exatamente isso. Ele criando trend, criando ali, sendo fantoche mesmo das pessoas criticando, zombando da cara dele, e ele usou isso como
forma de ele crescer, e depois ele mostra realmente quem ele é, a inteligência por trás, e toda a pesquisa, todas as denúncias que foram feitas, né, por ele, em relação a situações que aconteceu recentemente. Então, isso que você falou, assim, veio muito ele na minha cabeça, que de influenciadores que deveriam ter mais, que, para mim, influenciadores mesmo, essa nova era do Felca, é o que faz sentido para eu seguir, por exemplo. Então, de influenciadores que, cara, eu vou parar e vou assistir, porque o que ele tá falando, o que ele tá trazendo de dados, vai me agregar. Então, eu, por exemplo, gosto de seguir e assistir vídeo de pessoas que, de fato, têm ética, têm respeito pelo ser humano, que tem um certo propósito ali que envolve outras pessoas também, que faz sentido ouvir. E eu gosto disso. Então, quanto mais influenciadores de verdade ter essa consciência e gerar valor de ser um influencer mesmo, acredito que vai ser muito importante para a sociedade, para o Brasil. Enquanto não surgir mais pessoas assim, vai continuar do jeito que tá mesmo, e a trend, e vamos falar besteira, porque é o que tá na moda, né? Isso, gente, é só não é que eu tô falando que vai fazer falar besteira, né? Foi um exemplo. O público tá realmente mais consciente ou só mais carente de histórias bem contadas? Eu acredito muito que o público está muito mais consciente agora, porque a gente veio de uma era onde muitos cursos, muito conhecimento foi passado. Então, o público ele já tem mais consciência, de fato, do que é o marketing digital e de vários outros nichos que também foram explorados com o marketing digital. Então, constelação familiar, por exemplo, é um tema que ninguém ouvia falar antes e quando você fala hoje, é algo normalizado. Então, a gente entende que o marketing digital ele liberou várias camadas de consciência para a gente se tornar mais consciente de fato. Agora, o que acontece? Se tornou inseguro confiar na internet, de tanta coisa que a gente viu. Então, existe a grande polêmica agora que os influencers eles estão se juntando para fazer Black Friday. E aí existe o público que se une e faz, e existe o público que está indo contra essa maré, né, de realmente se juntar para fazer oferta. Então, algumas pessoas estão falando, o marketing digital vai acabar, porque é o último curso que esse pessoal vai vender, porque eles já estão desistindo e estão percebendo que não vende. O que eu acredito? O que vai realmente prevalecer sempre é a consistência e os bons valores. Então, independente do que você oferece, se o que você oferece você acredita que é bom, você vai fazer isso. Independente do mercado. O mercado pode estar bom, pode estar ruim, pode estar à direita, pode estar à esquerda no poder, não importa. Você vai fazer o que tem que ser feito. Porque é aquilo que ressoa com você. Uma empresa, ela não para de jeito nenhum. Independente de como está o mercado, ela vai fazer o processo dela. Ela vai exercer o marketing dela. E é isso que a gente precisa estar mais consciente. Eu acredito que os produtos, né, que muitos foram vendidos, esse mercado vai abaixar um pouquinho os resultados que eles tinham antes. Porque era muito diferente você anunciar na pandemia e você anunciar no dia de hoje. Os custos estão mais caros. Só que quem vai continuar é quem realmente trabalha com propósito. Quem realmente quer fazer o negócio acontecer. E eu acredito muito no potencial de uma nova rede que vai surgir através de conteúdos de inteligência. E esse é o meu sonho e eu acredito que uma hora vai surgir essa nova rede social, onde esses conteúdos que não trazem coisas que agregam vão sumir. E os conteúdos que realmente agregam vão migrar para lá. Como se fosse um LinkedIn. Como se fosse um LinkedIn mais instagramável, digamos assim. Sim. Ter esse pessoal que realmente está trabalhando por propósito, está realmente trabalhando para elevar o nível das redes sociais. Novo mercado ele está surgindo. E aí que entra esse marketing consciente. A gente já conscientizar as pessoas dessa mudança. Vai surgir outro mercado. O mercado de IA, ele já surgiu, mas vai entrar uma camada onde pessoas vão assistir IA e pessoas não vão assistir IA. Sim. As pessoas que não vão ser a IA, que vão ser as pessoas autênticas, que vão continuar fazendo os próprios vídeos, essas pessoas vão ter um tipo de público.
As pessoas que não vão se importar com isso serão outras. Então a gente vai ter uma divisão. O marketing consciente, ele vai morar onde as pessoas e a humanidade estiver. Sempre vai ser assim. Então a gente vai buscar, de certa forma, uma imperfeição dentro das pessoas e do marketing que está sendo realizado. E a gente precisa aprender como utilizar essas ferramentas que surgem para que a gente faça o lado humanizado melhor. Isso não significa que a gente vai substituir, mas a gente vai utilizar essas ferramentas para amplificar o trabalho que a gente realiza. Com certeza. E o que você acredita que vai acontecer nessa Black Friday que está chegando? Nessa Black Friday, É. na verdade já está acontecendo, né? Na verdade, Cada dia mais adiantado o mercado. Né? A galera nem chegou novembro, já estão falando de Black Friday. exatamente. Na verdade, a maioria do digital já abriu a Black Friday deles. Já está tudo aberto. Só que o que vai acontecer? Quando chegar bem no finalzinho, eles vão fazer uma oferta ainda mais abusiva. E aí, a oferta vai ser a mesma. Já pode olhar que vai ser isso que vai acontecer. A oferta vai ser a mesma. Eles só vão incluir alguma coisinha a mais e deixar mais barato. Eles vão fazer uma pequena mudança para não falar que o que foi oferecido por determinado valor foi jogado lá embaixo. E aí eles vão fazer uma segunda oferta mais barata. Sim. Essa vai ser a ideia deles. Então eu vejo que assim, a Black Friday, eu não compraria na Black. Porque eu acho que é furada. É você olhar uma oferta que está sendo muito abusiva. E outra coisa, quando a gente fala de oferta no marketing digital, a gente está falando de um mercado que muda o tempo todo. Então, beleza, eu te faço uma oferta vitalícia. Só que essa oferta vitalícia, ela tem prazo de validade, porque o conhecimento, a técnica muda. Então, o que adianta eu te dar um curso que vai valer a sua vida toda, se daqui a alguns meses mudou tudo? Então, essa oferta que está sendo feita, que parece muito boa, no final das contas, ela não vai valer de nada daqui a um tempo. Então, você tem que estar sempre se adaptando, principalmente quem está no digital. A Meta mudou agora há pouco o algoritmo. E quando ela muda, você precisa se adaptar. Por isso que também eu vejo que existe uma fórmula, que é a fórmula que eu trabalho no digital há 3 anos, que dá para trabalhar de uma maneira mais rentável, que é você não se basear nas estratégias de algoritmo, mas se basear numa matemática de mercado. O que eu quero dizer com isso? Quando você se baseia pela matemática do mercado, você entende quais são as margens que estão acontecendo por determinado período. Se eu entendo a margem que trabalha dentro de um alcance, por exemplo, então a gente está falando de marketing, eu estou falando de alcance de pessoas. Eu entendo a margem que eu preciso ter de um determinado alcance de pessoas. Eu vou começar a trabalhar dentro dessas margens, enquanto a atenção está nesse nível de consciência. Depois que o TikTok veio e ficou popular a gente girar o dedinho lá no celular, a nossa atenção baixou, ou seja, a nossa margem baixou. A nossa margem de conversão. Só que, dentro disso, ainda existe uma matemática que a gente entende para trabalhar dentro do digital. Se a gente segue essa matemática, a gente consegue, independente de como está o algoritmo, das estratégias que foram mudadas pelas plataformas, a gente continua trabalhando. Quando você falou assim, furada comprar na Black Friday, aí eu pensei, porque os descontos da Black Fraude ou é porque realmente não faz sentido comprar na data? Porque assim, tem de fato alguns com desconto, que é realmente o que eles fazem, mas tem aquela fama, é o dobro do dobro, né? Infelizmente. O que acontece? Quando a gente fala de Black, a gente está falando de um momento propício para fazer oferta. Ou seja, você consegue desconto em algumas coisas? É interessante se você já analisa um determinado produto, você já está analisando ele. E aí, de repente, você realmente vê que ele está em uma oferta. Isso é você usar a Black e aproveitar uma oportunidade. Agora, o problema é o pessoal que pega a Black e aproveita para fazer oferta. Ou seja, eles vão pegar essa Black e vão criar ofertas que nem existiam. E essas ofertas que nem existiam, elas são perigosas. Porque ela foi criada só para vender na Black. Ou seja, eu vou criar essa oferta só para vender. Então, ela não foi uma oferta desenhada
realmente para servir. Ela foi uma oferta criada só para vender. Então ela não tem uma alma, ela não tem realmente um propósito. Ela foi uma oferta que eu fiz só porque eu quero ganhar dinheiro. Não é uma coisa que já existia. Não era uma oferta que já estava sendo trabalhada. Eu mesmo, por exemplo, meu pacote ele já estava promocional. Na Black eu vou manter ele, é isso que eu posso fazer. Porque eu não posso abaixar ele, porque ele já é promocional. Sim. Então eu preciso ter essa consciência. Então não adianta eu chegar lá e falar, vou fazer essa Black. Não, a minha Black é isso. Já está mantido esse valor. Agora, eu criar uma oferta nova para Black é o que está acontecendo no mercado. Todo mundo está criando uma nova oferta para Black. E aí nasce os combos, parece tudo muito bom. Mas o que isso vai levar afinal? Esse conhecimento que é vendido no digital, quanto tempo para ele mudar? Então, a gente precisa estar sempre atento. E falando um pouco de produto físico, o alerta é: olha primeiro agora qual que é o valor para quando chegar na Black e ver se faz sentido comprar. Porque se tiver realmente com desconto esse produto físico, né, como eletrodoméstico, que eu acredito que é bem importante visualizar, olha antes. Porque se tiver R$ 10 de desconto, então não faz sentido. É R$ 10 de desconto, gente. E o frete também. Uma das vantagens da Black Friday é muitas empresas dar o frete e também dar um desconto no produto físico, né, no produto ali eletrodoméstico, eletrônicos. Então fiquem atentos a isso, porque o frete também é um dos pontos principais para que as pessoas tomem a decisão de compra. A gente está quase terminando. Antes de terminar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que vão assistir esse episódio. Passo olhando para aquela câmera ali? O que você achar melhor para mim, para a câmera? Olha, se eu fosse deixar um recado para todas as pessoas que estão assistindo, é que o marketing ele não precisa ser um processo doloroso. O marketing ele pode ser um processo criativo, onde você simplesmente expressa o que a sua alma pede a ser expressado. O marketing ele não precisa ser simplesmente números, mas ele pode envolver camadas da sua consciência de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente está falando de um ser humano que se desenvolve para criar cada vez melhor. Então, quando a gente olha para o marketing de uma maneira que ele não é somente números e dados, ele não é uma inteligência somente artificial, mas também uma inteligência humana, a gente começa a trabalhar com um propósito mais consciente dentro do marketing. E esse é o marketing consciente, é o marketing que vai revolucionar o novo tempo, principalmente com o surgimento da IA. Maravilha, eu quero agradecer a sua presença, todo o seu conhecimento, sua história, e foi um prazer te conhecer e conhecer toda a sua trajetória até aqui. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Obrigada pessoal. E não esquece de curtir, dar like, segue também o André nas redes sociais, a empresa dele, eu vou deixar aqui escrito para vocês, para poder achar o site dele, tá bom? Tchau, gente!